Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao TN2. Vamos aos destaques da edição de hoje. Carro invade loja após atropelamento na capital. Uma mulher foi atingida pelo veículo. Após 20 anos, a investigação do assassinato da estudante Isabela Cassani é arquivada. A jovem foi morta e violentada depois de se perder na Avenida Beira-Mar em 1999. Já está em casa a mulher que quebrou o pulso após ser atingida por patinete no calçadão em Vila Velha. Ela pretende processar a empresa responsável pelo equipamento. A gente pretende buscar nossos direitos, né? E a conscientização para evitar as brigas entre estudantes nas unidades de ensino. O trabalho é feito pelos policiais militares da Patrulha Escolar. Tudo isso agora no TN2. Duas pessoas foram atropeladas em 2 acidentes aqui em Vitória. Em um dos casos, o motorista dirigia sem carteira de habilitação e estaria embriagado. A mulher foi atingida por este carro. O acidente aconteceu na Avenida Vitória. Foi no começo da tarde. Desgovernado, o veículo ainda invadiu essa loja. As vidraças foram quebradas e os estilhaços ficaram espalhados pela calçada. Testemunhas contaram que quem dirigia o carro era uma mulher. Ela não aparentava estar embriagada. Seguia pela pista central em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassagem pela direita. Acabou perdendo o controle e invadindo a loja. Aqui na calçada também havia uma outra mulher que tentou correr e mesmo assim foi atingida. A condutora do veículo ficou com medo e fugiu para o final desta rua e se escondeu até a chegada da polícia. Momentos depois, a condutora foi ouvida pelos policiais. Já a mulher atropelada foi socorrida por uma ambulância do SAMU. Pela manhã, outro acidente foi registrado na capital. Desta vez na Enseada do Suá, em frente à Praça do Papa. Um homem que estaria sem habilitação foi quem provocou o acidente. Ele estava neste carro. De acordo com a polícia, após atropelar uma mulher, o carro ainda atingiu um outro veículo que estava parado. O motorista tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais. E segundo eles, o homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem foi encaminhado para a primeira delegacia regional de Vitória. Já a vítima foi socorrida e levada para um hospital particular. Um homem foi preso acusado de estupro em Cariacica. Quem acompanha essa história é o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo. Um homem de 36 anos foi preso temporariamente, suspeito de estuprar pelo menos 4 mulheres. Ele foi preso nesta tarde no bairro São Francisco, aqui no município de Cariacica, onde ele mora, e foi encaminhado aqui para a delegacia da mulher do município, onde ele prestou depoimento. Além dele, a delegada de plantão também ouviu pelo menos 4 vítimas desse suspeito. A delegada então decidiu pela prisão temporária do indivíduo. Importante salientar que a polícia conseguiu chegar até esse homem por conta das denúncias. As vítimas vieram até aqui, prestaram queixa e por conta disso a polícia, junto com essas denúncias, também colheu aí provas bem contundentes, substanciais, para realizar a prisão temporária desse indivíduo. Mais detalhes, sobre essa prisão e sobre esse caso serão repassados em uma coletiva de imprensa que deve acontecer nesta sexta-feira. Muito importante, então, esse homem de 36 anos, preso temporariamente, mas eu acho que o mais importante, Isabela, salientar é que a polícia conseguiu chegar até ele por conta das denúncias. Então, mulheres que estão em casa, importunação, agressão, estupro, abuso, é muito importante ir a uma delegacia da mulher, prestar queixa para que a polícia possa encontrar esse sujeito, esse homem. É muito importante vocês, mulheres, não se calarem. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Importante esse recado mesmo. Não se pode calar nunca. Gente, agora olha só essa história. Um deficiente físico foi preso, acusado de ser o chefe do tráfico de drogas em Santa Maria de Etibá, na região serrana do estado. Ciro Batista de Oliveira, vulgo Siri, de 39 anos, foi detido em Cariacica.
De acordo com a polícia, ele controlava o tráfico de drogas de casa mesmo, monitorava os comparsas por câmeras de segurança e aplicativos de celular. O suspeito ficou tetraplégico após sofrer uma tentativa de homicídio em 2014. O local onde se escondia também era cercado por muros altos. Siri, que já tem passagens por tráfico, vai responder mais uma vez pelo crime. A investigação de um crime que aconteceu há 20 anos foi arquivada por falta de provas. O caso apurado pela polícia era o assassinato da estudante Isabela Cassani. A jovem foi violentada e morta após ficar perdida na Avenida Beira-Mar no ano de 1999. Um inquérito com 875 páginas. O trabalho de 80 policiais civis, 11 delegados, 5 pessoas presas e 48 exames de DNA que deram resultado negativo. Após 20 anos, o caso da morte da jovem Isabela Cassani será arquivado. O crime aconteceu no dia 24 de outubro de 1999. Na época, com 15 anos, a adolescente foi estrangulada, violentada, espancada e jogada na Baía de Vitória. Pela falta de provas e pelo fato de não se ter conseguido chegar ao autor do assassinato, o crime prescreveu, que é quando o Estado perde o direito de punir os responsáveis. Como consequência disso, o caso será arquivado. Eu não acredito em falha, né? Porque nossos profissionais são muito bons, mesmo porque antes do Dr. José Lopes assumir, mais de 32 exames de DNA foram colhidos. Todas as pessoas possíveis e imaginárias que poderiam ter tido um contato com ela foram levadas aos autos. Mais de 60 pessoas foram ouvidas. Se nós tivéssemos mais tecnologia naquela ocasião, talvez a nossa sorte fosse diferente. A maior dificuldade era a época. Em 99, você não tinha um cerco eletrônico, você não tinha as redes sociais, inclusive a gente não tinha nem um laboratório de DNA, que o laboratório foi particular. Só em 2006 que começou a funcionar o laboratório de DNA. Você vê que dentro do inquérito nós temos datilografia, era máquina de escrever. Foi quando eu vim para cá, para o Estado. Então era muita dificuldade. Hoje, você tendo tudo que nós temos, as ferramentas que nós temos, inclusive o disco de denúncia, que à época não funcionava, você sai com 60% da sua investigação encaminhada. As investigações tiveram um acompanhamento do Ministério Público. A polícia lamenta o que aconteceu. Segundo o delegado que estava à frente do caso nos últimos 4 anos, a família da vítima continua muito abalada. 2 criminosos foram presos após assaltarem um motorista de aplicativo em Vila Velha. Os bandidos roubaram o carro da vítima, um celular e dinheiro também foram levados. Os suspeitos foram encontrados pela Guarda Municipal de Vila Velha, no bairro Aribiri. Ao fazerem a abordagem, os agentes encontraram os objetos roubados. E com o celular da vítima, o carro que havia sido roubado foi rastreado e também encontrado. Uma arma também foi apreendida. Os suspeitos foram identificados como Caio Felipe Gomes Silva e Daniel da Mata Pereira. Os dois foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que já está em casa a mulher que quebrou o pulso após ser atingida por um patinete em Vila Velha. Agora imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta rapidinho. A dona de casa que foi parar no hospital após ser atingida por um patinete em Vila Velha já está em casa. Ela precisou fazer uma cirurgia no pulso e pretende processar a empresa responsável pelo equipamento. A Sara não pode fazer muita coisa dentro de casa e logo tem que se sentar. Os últimos dias têm sido assim para a dona de casa de 40 anos. Debilitada, agora ela tem que tomar remédios para a dor. E vai ter que ficar com o pulso imobilizado por pelo menos 40 dias. Graças a Deus foi o braço esquerdo, porque se fosse o direito, que eu uso mais, não estaria nem como fazer a higiene pessoal, né? A Sara precisou passar por uma cirurgia no pulso e ficou 7 dias internada. Agora já está em casa. Ela passou por tudo isso depois de ter sido atropelada por um patinete na orla de Taparica, em Vila Velha, no último dia 16. Detalhe: o patinete estava sendo pilotado
por uma adolescente. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram o acidente. Sara caminhava na orla com uma amiga. Tenta desviar de um patinete que vem em direção a elas, mas acaba atingida por outro. Além do pulso quebrado, ela precisou levar pontos na cabeça. Dá um alívio porque não aconteceu nada de mais grave, né? Porque pelo menos estou viva, né? Mas... desculpa. Essa vizinha caminhava na orla no dia do acidente e viu a amiga caída no chão. Ela conta que andar na orla de Taparica se tornou um perigo depois que os patinetes passaram a circular. Morro de medo, porque eu tenho problema de coluna, então se eu cair eu tenho de fazer uma cirurgia, né? E não adianta você botar capacete, joelheiro, cotoveleiro nas pessoas que estão usando patinete, porque é aí que eles vão andar o quê? A 200 por hora. Aí que eles vão tomar conta mesmo da rua, tomar conta de tudo, né? Porque eles têm que ter educação, as pessoas têm que ter educação. Sara e o esposo chegaram a registrar um boletim de ocorrência, mas contam que até agora não receberam nenhum apoio da empresa responsável pelos patinetes, nem da família da jovem que o pilotava. A gente pretende buscar nossos direitos, né? Porque se a gente não fizer, vai continuar acontecendo e mais vítimas aparecendo, né? Em 3 meses, o Tribuna Notícias mostrou 3 acidentes envolvendo patinetes. Em julho, um ciclista cortou o dedo após ser atingido por uma criança em um patinete na orla de Camburi. Nesse mês, uma nutricionista também foi vítima. O acidente aconteceu na Reta da Penha e deixou sequelas para a vítima. Agora, a Sara só pensa em se recuperar e retomar a rotina. A gente nunca pensa o que vai acontecer com a gente, ainda mais um local assim amplo, uma calçada extensa. Caminhar, não sei, eu posso até andar, mas assim, dá um pouco de medo. Não é para menos, né? A Prefeitura de Vila Velha diz que a Guarda Municipal tem feito fiscalização na orla e orientado os frequentadores sobre as regras de segurança ao usar o patinete. 20 anos depois, vítimas que tiveram contato inadequado com um malation, um veneno aplicado para acabar com os mosquitos, começam a ser indenizadas. São 40 ex-funcionários do antigo Centro de Saúde de Carapina, na Serra, que sentem as sequelas até hoje. Aos 54 anos, Dalila vive com o auxílio de 29 medicamentos. Os remédios são para minimizar os sintomas das doenças adquiridas desde que teve contato com o malation, inseticida usado para combater o mosquito transmissor da dengue, aplicado de forma inadequada na unidade de saúde do município de Serra, onde ela trabalhava como técnica de enfermagem. O veneno veio diretamente para os meus ossos. Tive que tirar o útero, tirei 2 nódulos na boca e precisei fazer 2 cirurgias de mama para retirada de nódulos. Seu Nelson conta que era auxiliar de serviços médicos e teve que limpar o malation sem usar equipamentos de proteção. Eu e o colega ficamos lá esfregando na parede o veneno, lá para tirar o veneno, coisa que tinha que ser feito com máscara, com luva, e olha lá. Aí o sintoma na época foi, nas minhas mãos, ter ficado preto, né? A Renessi também era colega de trabalho da Dalila e do seu Nelson. A vida dela foi totalmente mudada após contato com o veneno. Mudou totalmente, depois de tantas cirurgias, depois do câncer, depois de tudo. Hoje eu não posso fazer nada na minha casa. A contaminação com o malation aconteceu em 1996 na unidade de saúde de Serra, onde hoje funciona a maternidade de Carapina. Na época, o estado vivia uma epidemia de dengue e 2 aplicações foram realizadas dentro da unidade. Além disso, o material bruto também ficava armazenado no local. Após as aplicações, os funcionários ainda permaneceram na unidade por cerca de 10 meses. Cerca de 47 pessoas são assistidas com serviços de transporte, medicamento, tratamento odontológico e psicológico. O número é baixo em relação à proporção de pessoas atingidas. Só neste escritório, mais de 80 vítimas possuem algum tipo de ação em tramitação na Justiça. Existem também servidores que não conseguiram comprovar sequer que trabalhavam no posto de saúde Carapina. Muitos médicos, ao emitirem o laudo, emitem apenas que a pessoa é portadora da doença tal e não colocam causada em decorrência exclusiva do envenenamento. Hoje, o contrato com o Metropolitano, ele foi rescindido, tá, por decurso de tempo,
E, atualmente, quem presta esse serviço especializado é o evangélico, que está sediado no município de Vila Velha. E uma grande dificuldade que os servidores manifestam é o deslocamento. Olha, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que realiza o transporte para os pacientes, além de dar acesso às consultas e exames e que o atendimento tem acontecido normalmente. Bora falar de esporte? Chegaram hoje à tarde ao estado mais 2 seleções que vão participar da Copa do Mundo Sub-17. Os meninos da Argentina foram os primeiros a chegar no aeroporto de Vitória. Os atletas desembarcaram por volta das 2h20 da tarde e seguiram de ônibus para o hotel. Logo depois chegou a seleção do Tajiquistão. Ao todo, 8 equipes vão ficar em terras capixabas para disputar o Mundial Sub-17. A abertura acontece no próximo sábado e os primeiros jogos aqui no Espírito Santo serão no domingo no estádio Kleber Andrade. A seguir, a gente fala do combate à violência nas escolas, um projeto que tem feito a diferença para educadores e estudantes. Você vê agora imagens ao vivo do trânsito. Na Reta da Penha, a gente volta rapidinho. A violência na porta das escolas, um tema que é um desafio para educadores, pais e alunos, mas um programa da Polícia Militar aqui do estado tenta conscientizar os estudantes. Cuidado, hein, que eu te pego na saída. Uma frase corriqueira e antiga no ambiente escolar, mas que ainda é muito atual. As imagens que vêm em seguida não me deixam mentir. Treta na saída da escola? Quem nunca presenciou, né? Imagens gravadas na porta de colégios da Grande Vitória recentemente mostram a falta de diálogo, de respeito e de noção de alguns alunos e alunas que ainda insistem em resolver desentendimentos no braço e na unha. Não é algo que deve ser aceito com normalidade, mas também não temos como impedi-lo completamente, né? Então nós trabalhamos dentro da realidade, foco sempre na prevenção, as interações sociais bem consolidadas e com menos atrito possível. Por questão de responsabilidade e prudência, vamos preservar a identidade de todos os estudantes envolvidos. E também não vamos explorar estas imagens, porque a intenção do nosso trabalho é que elas deixem de existir. Por isso, a relevância da atuação dos policiais militares que trabalham na patrulha escolar. Não se prendam ao nome, foquem na essência. Nossa atividade, ela é muito mais além do que um mero patrulhamento. Realmente é a prevenção através de palestras educativas sobre diversos temas, bullying, respeito ao professor, respeito aos pais, respeito aos colegas, a questão da prevenção das drogas. Estamos trabalhando um tema recente que é a questão da violência dentro dos lares, a violência doméstica. É uma ação preventiva e cotidiana que só pode ser possível com a parceria das escolas e só pode ser possível com o envolvimento efetivo de um tripé: polícia, alunos e educadores. Eu sempre que vejo a patrulha chegando, eu recebo com alegria e eu falo para eles, sejam bem-vindos, porque realmente eles são muito bem-vindos na escola, eles são parceiros, ajudam muito e tem melhorado muito o ambiente escolar. Para esse trabalho ser eficiente, a principal arma não está na cintura do policial ou da policial, mas no rosto deles, um sorriso que provoca a confiança. Precisa ser voluntário, passa por um treinamento e precisa entender a filosofia da atividade. Ganhar a confiança para que os alunos estejam abertos a ouvir o que esses policiais têm a dizer. Por isso o sorriso no rosto, a descontração, a adequação à linguagem dos jovens, isso precisa ser feito para ganhar esse público. O projeto Patrulha Escolar é desenvolvido em uma parceria entre as Secretarias de Educação e Segurança do Estado. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite para você e até amanhã.